então, hoje nós vamos começar e eu vou fazer uma pequena revisão aí, mostrando para vocês a respeito da lista, pilha e fila e como que a gente utiliza elas aí na biblioteca do C++. Então, vocês podem utilizar o CodeBlocks, que eu comentei, ou o Dev, eu vou utilizar o CodeBlocks para ser mais fácil, que eu já tenho instalado. E aí, quando a gente for programar agora, como a gente vai utilizar o C++, vocês vão ter que se atentar a duas coisinhas aqui, ó. Primeira coisa, na hora que vocês forem salvar o arquivo de vocês têm que salvar com a extensão .cpp. Se você não salvar com a extensão .cpp, ele não vai salvar como um arquivo C++ e dessa forma vocês não vão conseguir utilizar nenhuma biblioteca. Então, por exemplo, aqui, eu vou criar aqui, ó, lista.cpp, que é a extensão que eu vou estar trabalhando. Se vocês colocarem só .c igual vocês estão acostumados, as bibliotecas do C++ não vão funcionar. Então, precisa ser .cpp. E aí, eu coloquei aqui, vocês veem, vocês acham que é melhor, isso aqui quando o pessoal estava fazendo de forma remota, eles falaram que se colocasse o fundo cinza era melhor para leitura. Vocês acham que fica melhor o cinza ou o branco? Cinza. Cinza, vamos pôr aqui, por exemplo, aqui, ó. Cinza, né? Então, beleza. Então, nós vamos manter o cinza aí, porque o pessoal tinha falado mesmo, que na hora que principalmente quando estava gravando e transmitindo no Meet, etc., ficava bem ruim. Então eu troquei para cinza, então nós vamos manter aqui. E isso aqui é aquela estrutura padrão, né, que vocês já estão acostumados. Vamos começar a ver algumas coisas aí do C++ aí para a gente entender. Primeira coisa, o C++ ele é como se fosse uma extensão da linguagem C. Então, tudo que funciona em C vai funcionar em C++. Mas nem tudo que funciona em C++ vai funcionar em C. Seria como se vocês pegassem lá e dassem um upgrade na linguagem. E aí, quando a gente adiciona isso aí, a gente adiciona alguns recursos que são interessantes. Por exemplo, a gente adiciona recursos de orientação a objetos, a gente adiciona recursos de entrada e saída, e principalmente a gente adiciona uma biblioteca que é muito conhecida, que é a STL, que é a Standard Template Library, que é uma biblioteca padrão que ela tem a implementação de diversos algoritmos e estruturas de dados dentro dela. E assim, Jean, como é que eu vou fazer para me decorar essas implementações? Isso é muito difícil. Eu também concordo, ninguém não dá conta de decorar tudo, os códigos. Vocês precisam ser fera na lógica, mas no código vocês conseguem ter recursos para poder estar recuperando essas informações. O que eu recomendo que vocês tenham aí? Que é o acompanhamento de um site para acompanhar a biblioteca. Da mesma forma que quando vocês programam em Java, vocês têm lá aquele site do Java, lá da Oracle, que tem as instruções, que tem a biblioteca da linguagem. Quando vocês estiverem programando para a web, vocês vão ter sites de biblioteca, do framework. Da STL a gente também tem um site de referência aqui, que a gente vai utilizar quando eu tiver com dúvida em algum algoritmo, que é o CPP Reference, que é esse site aqui. É o melhor site de referência de C++ que eu conheço. Deixa eu só entrar aí nele. Parece que ele não está entrando. É só o que está faltando. Não é esse que eu estou acostumado. Eu acho que é o C++. Estou aumentando o C++. É esse aqui, ó. cplus.com. Vocês podem utilizar ele. Vou até deixar aqui comentado aqui. cplus.com. Ele é um site que tem a referência da linguagem aí. E aí tem todos aqui a parte da biblioteca de C, todas aquelas bibliotecas que vocês já conhecem, stdio, stdlib, string, e tem aqui também os containers, que são as estruturas de dados que a gente tem implementado no C++. Então vamos fazer uma pequena revisão aqui, vamos começar com o container da lista. A classe da lista aqui, ela vai ter aqui algumas propriedades, vamos dar uma analisada em cada uma delas. Já que tem outro vidinho que ligou o ar, então acho que fechar a porta, né?
Vamos lá. Tá aqui, ó, na entrada tem aqui os containers aqui embaixo, ó. Ou então, se você não achar, é só você digitar aqui em cima, list aqui também. Acha. Aí, vamos lembrar aqui, deixa eu pegar aqui, eu não vou fazer no quadro, não, vou fazer no Paint aqui, só para vocês lembrarem como que funcionava a estrutura da lista. Então lembra que a lista nada mais é do que um ponteiro, e esse ponteiro ele inicia apontando para nulo. Quando você cria um novo elemento, esse elemento ele tem duas propriedades. Uma propriedade é o valor, propriamente dito, e a outra propriedade é o ponteiro para o próximo elemento da lista. Então, uma lista nada mais é do que uma struct, onde você tem uma propriedade de valor e outra propriedade que está apontando para o próximo elemento. E aí, se você tem vários elementos na lista, você tem uma figura, obviamente isso aqui é só questão visual para entendimento, mas isso aqui não acontece lá na memória. Você tem alguma coisa parecida com isso aqui para ser representado visualmente. Representando isso aqui na memória, o que a gente tem vamos supor que esse aqui fosse o endereço, sei lá, o endereço 100, e aí ele tem um valor aqui dentro, e aí ele tem uma referência para o próximo endereço. Essa referência para o próximo endereço, vamos supor que esse aqui fosse o 450, a gente não tem essa ligação direta. O que a gente tem é digitado aqui dentro o valor de 450 para ele saber que o próximo endereço está ali na frente. Vamos supor que esse endereço aqui fosse o 180. Nessa segunda parte aqui desse nó, eu teria anotado esse 180 para mim saber para onde que eu tenho de ir. Seria mais ou menos isso. Então você tem, para a gente pensar de uma maneira bem simples, seria como se fosse um mapa do tesouro, onde você tem aqui uma recompensa qualquer, e aqui é a pista para o próximo lugar que você tem de ir. E você fica transitando entre esses elementos aí. Basicamente, uma lista, o que ela faz lá na memória é isso. O que isso aqui me dá de vantagem? Se vocês forem pensar, eu consigo pegar aí no meio da minha lista, eu vim aqui encaixar um camarada aqui no meio e trocar toda essa minha referência. Ao invés de eu vir para cá, eu consigo vir aqui e apagar isso aqui. Vixe, eu precisava dessa borracha maior, né? Tá bom. E fazer essa lista aqui, trocar totalmente a minha referência e inserir alguma coisa no meio. Algo que não é possível de fazer se vocês estiverem trabalhando com o vetor. Lembra que o vetor ele é estático, e para você movimentar e inserir uma posição no meio do vetor, imagina que eu tenho aqui um 3, aqui um 5, e eu quero inserir um 4 aqui no meio. O que eu tenho de fazer? Eu tenho de fazer uma função para deslocar todo mundo para frente. Na lista basta eu fazer o ajuste de referência. Então essa estrutura ela tem essa vantagem para isso, que a inserção dela consegue ser mais dinâmica do que no vetor, até mesmo porque o vetor é estático. E a gente tem outras vantagens também. Então basicamente o que uma lista faz é isso daqui. Ela tem uma estrutura que é o nosso nó, né? Eu não sei exatamente quais as terminologias que vocês utilizavam no semestre anterior, mas muito provavelmente eu acho que era isso mesmo, não era nó, não é? Ou alguma coisa assim. Era o nó, né? Aí você tem a referência para o primeiro elemento da lista aqui, né? Provavelmente vocês usavam, esse aqui era a cabeça. Vocês usavam isso também? Ou não? Não? É porque quando você pega a lista, para você transitar por ela, você precisa de ter a referência do primeiro elemento. Se você não tiver a referência de pelo menos do primeiro elemento, você não consegue chegar nela. Então você precisa de saber pelo menos aonde está o primeiro. E aí depois do primeiro, você consegue vir aqui caminhando por todos eles. Então nós vamos utilizar aqui, seria como se fosse a cabeça ou o elemento inicial. E da mesma forma, em algumas listas também, eles guardam esse aqui, que é o último elemento, que geralmente eles utilizam a terminologia de cauda. Basicamente, o que uma lista é isso daqui. Eu acho que, assim, quanto à questão do conceito, é bem tranquilo, né? Acho que está bem fresco aí na memória. Tem alguma dúvida quanto à relação ao conceito da lista? Ou está tranquilo? Beleza? Então, no conceito é esse daqui. Agora, na prática, a implementação, ela exigia um certo nível de complexidade. Por quê? Porque quando a gente ia criar esse nó, a gente tinha de criar o nó, né? Por exemplo, sei lá, eu vim aqui, alguma coisa nesse sentido. Eu criava uma struct aqui chamada nó, né? Aí, supondo que esse valor fosse uma lista de valores inteiros, eu teria um int valor aqui, e aí eu teria um nó, que seria o próximo.
que seria o elemento do meu próximo valor. E eu teria de ficar controlando essa lista aqui, eu criaria a lista aqui. Por exemplo, eu poderia criar aqui sei lá, nó lista, que aí seria a minha cabeça, que seria o primeiro elemento da minha lista. E a partir disso aqui eu ia inserindo valores na minha lista aqui, da maneira que eu desejasse. Só que a gente tem essas estruturas aqui já implementadas, então eu não preciso vir aqui e fazer essa criação de forma manual. É para isso que a gente vai utilizar a STL. Então a STL ela tem um container aqui chamado list, que seria a lista em inglês, que é um container básico que faz o mesmo processo da lista que vocês aprenderam lá. Aqui ela tem algumas propriedades, então nós temos aqui os iteradores, que são a forma que a gente percorre eles, que é o begin e o end, tá vendo? Que seria a cabeça e a cauda. A gente tem aqui funções de propriedade, de capacidade, para testar se a lista está vazia, para ver o elemento, a quantidade de elementos que ela tem no size. A gente tem como acessar o primeiro e o último elemento. A gente tem de como fazer as inserções, tá vendo? O push front, pop front, seria inserir no início e remover do início. E também temos o push back e o pop back, que seria remover do final e inserir do final. Além disso, tem funções para inserção no meio e funções para apagar e trocar valores. Então é uma estrutura bem completa aí, que já tem várias coisas aí para a gente poder trabalhar. Como que funciona? Então, beleza, Jean, você me falou muito bonito isso aí. Como que eu vou utilizar esse negócio? Eu vou vir aqui e vou incorporar a biblioteca do C++. Primeiro, eu tenho de incorporar a biblioteca padrão, que é a IOStream. E aí depois eu vou incorporar a biblioteca de lista, que é a list. Só isso. E aí eu vou vir aqui e vou colocar uma última terminologia aqui do C++, que eles utilizam um conceito de namespaces, que seria um conceito parecido com o pacote que vocês vão ver lá no Java, que a gente não precisa entrar em muitos detalhes dele não, mas sempre vocês lembram de colocar que é using namespace std, que é para estar utilizando dentro desse namespace o std, que é o standard, seria o namespace padrão. Basicamente, quando vocês forem fazer algum programa em C++, lembrar, adicionar IOStream e colocar o namespace std. E aí, se você for utilizar algum desses containers prontos, como por exemplo a lista, você incorpora a lista. Se a gente fosse utilizar a pilha, eu incorporaria a pilha. Se a gente fosse utilizar a fila, eu incorporaria a fila. Ok? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou vir aqui e vou criar minha lista. Então, eu vou utilizar list e entre menor e maior, que seria porque a gente está criando essa lista, ele é um container que ela pode ser de qualquer tipo. Então, ela pode ser inteiro, ela pode ser float, ela pode ser char, ela pode ser string, ela pode ser uma struct. Então, ela é um container que ele consegue assumir qualquer tipo. E aí, entre o menor e o maior, a gente vai definir de qual tipo que esse container vai assumir. Por exemplo, se for um inteiro, eu vou colocar list int. Quer dizer que essa minha aqui, lista que eu estou acabando de criar, é uma lista onde ela vai receber elementos inteiros. Se fosse um char, list char. Se fosse, por exemplo, um float, list float. Se fosse uma struct, list e o nome da minha struct aqui. A propriedade que vocês colocarem aqui vai ser o tipo de dados que esse meu container vai assumir. Isso aqui, todos os containers da STL tem esse padrão de conseguir aceitar qualquer um dos tipos. Então, tanto a lista, como a fila, como a pilha, qualquer um deles eu consigo utilizar esse genérico aqui, esse tipo genérico para poder determinar a minha lista. E aí aqui, eu vou vir aqui e vou colocar o nome da minha lista. Como eu estou criando uma variável, vou chamar ela aqui, por exemplo, de L. E aí agora com a minha lista criada, eu vou até compilar aqui só para ver se está tudo ok. Tudo ok. Com a minha lista criada, aí agora eu posso fazer operações dentro dela. Quais são as operações básicas que a gente tem na nossa lista? Inserir no início. Que é o push front. Ele serve para inserir um elemento no início. Então eu vou inserir, por exemplo, o 10.
Eu vou deixar esse código aqui todo comentado, tá? E depois eu vou subir ele lá no Classroom para vocês. Mas aí vocês podem ir acompanhando também, mas não precisa de ficar escrevendo os comentários se não quiser não. Aí eu vou deixar ele todo comentado. E aí eu vou pôr aqui, por exemplo, 50, sei lá. Vou desligar esse insert. Inserir no final. Para inserir no final, a gente utiliza o push back. Ou seja, push front empurra no início, push back empurra no final. E aí, além disso, a gente vai precisar depois de rodar pela nossa lista, né? Se a gente quiser, por exemplo, imprimir ela, então vou ter de utilizar o iterador de begin aqui, por exemplo, ó. Aí basta eu vir aqui e rodar do início até o fim para eu poder fazer um for nele. Então eu posso vir aqui, ó, iterar pela lista. Utilizamos o ponteiro de iteração. Então eu vou vir aqui, vou rodar o meu for, aí eu vou criar aqui um ponteiro, list. Então, não, eu vou criar ele aqui de fora, né? List, int, dois pontos, iterator. Esse iterator, ele seria como se fosse um ponteiro para eu poder passar dentro da minha lista. Aí eu vou falar que o meu it vai começar no meu L begin, ou seja, no início da minha lista, e o meu it vai até o meu L end, e vai incrementar de posição para posição. O meu it vai ter mais. Basicamente dessa forma eu estou começando lá do início até o final. E aí eu posso vir aqui e mandar um printf aqui no nosso it. Como ele é um ponteiro, lembra que para eu poder imprimir o conteúdo dele eu vou utilizar o asterisco. Iterator? Isso, iterator. Isso, é para iterar, né, no caso, para poder passear pela lista. E aí, aqui, da mesma forma que eu fiz iniciando no begin e indo para o end, se eu quisesse caminhar por ela no inverso, bastaria eu fazer o iterador começar no fim, e aí voltar para o início e decrementar. Mas vamos ver isso aqui como é que vai ficar primeiro, só para a gente ver se está tudo ok até o momento. Ele não imprimiu. Será que eu fiz alguma cagada? Acho que não. Hã? Coloquei. Eu não preciso declarar minha lista. Eu tenho quase certeza que eu não preciso declarar a lista. É só começar mesmo. Então eu criei meu iterador, ele é do tipo inteiro, ele começa no begin, ele não vai até o end. Eu vou ter tipo um coxinho, um parênteses aqui, eu acho que eu vou ter tipo mais um parênteses aqui, quer ver? Deixa eu só confirmar. Não. Deixa eu ver se esse trem tá compilando aqui só para me testar aqui. Só para ver se está tudo ok. Ele tem alguma coisa errada com o meu código. Ele não está rodando. Eu estou apertando o botão errado. Eu não sei se tem alguma coisa errada com o OneDrive, sei lá. Vou... Ele não está imprimindo nada no meu código. Eu estou tentando. Tem hora que até o meu dá erro. Vocês não reclamam não. Tá vendo?
Eu acho que é porque eu estou salvando o negócio direto no OneDrive e está dando problema por isso. Quer ver? Eu vou até testar. Eu vou criar um novo aqui, vou colar meu código e aí eu vou salvar ele na minha área de trabalho aqui, ó. Vamos ver lá. Só para me ver. Não mudei nada no código. Também não. Né? Ó, ele deu certo. Será que o meu compilador não está funcionando? Deixa eu ver um negócio aqui. Professor, vamos colocar um ponto aí, mas não vai. Vai só Você fala o quê? Um ponto aí. Tem que fazer um ponto pro spec aqui, por exemplo. Se você colocar ali... Não, mas não é um não, é a letra L, né? De lista. Ah, é? Deixa eu até trocar aqui esse L aqui com uma lista aqui. Não, variável maiúscula. Onde você está aprendendo esses negócios aí? Variável sempre começa com letra minúscula. Mas eu não sei por que o meu programa não está funcionando. Deixa eu até ver um negócio aqui. Eu vou tirar toda essa baboseira aqui. Porque o meu programa não está dando erro para compilar. Mas não está rodando. Deixa eu tirar essas bibliotecas aqui só para garantir. Eu testei um código vazio, mas não testei. É alguma coisa errada com a minha máquina, muito provavelmente. É, code blocks, muito provavelmente. Vê se no de vocês aí tá funcionando, por favor. É por causa do ponto CPP, né? Vocês salvam com ponto C. Você rodou normal, rodou? Inseriu como se fosse o elemento aí na tela. Aí, tá vendo? É alguma coisa errada na minha mão. Parece que é lá no seu livro, cara. Lá no sentimento, né? Sabe lá? Aí você falou o printf, depois da nossa tem que abrir. Não rodou. Eu vou ter que desinstalar o código na minha máquina e instalar de novo, porque Não rodou também. Deixa eu ver se eu consigo só configurar aqui com o compilador e modificar ele aqui. Ah, eu não gosto daquilo não, porque se baixar um exe da sua máquina que você não tem informação nenhuma, eu não sou muito fã daquilo lá não, viu? Quer ver? Deixa eu ver aqui. Não, mas ele faz online também, pelo jeito. É, ele roda online também? Eu não preciso baixar o else não. Ele compila online. Tá, deixa eu ver qual que é o link desse negócio aqui. Vamos lá. Aqui, online GBD, vamos pôr aqui. Ó, agora eu vou rodar o meu aqui. Olha lá, ó, tá vendo? Agora deu certinho. No problema tá no coisa mesmo. Deixa eu ver se eu consigo só aumentar isso aqui, o tamanho dessa letra, para ficar melhor para vocês verem. Large. Não, cara, eu nem sabia que tava isso aqui, não. Eu não gosto desse fundo preto, não, mas deixa aí. Eu vou salvando aqui. O fundo branco não fica ruim, não? Beleza. O ruim é só que eu não consigo aumentar esse tamanho de fonte aqui. Acho que dá para aumentar um pouquinho aí. Dá. Beleza. Então vamos só verificar o que está acontecendo aqui no início, para a gente entender, vendo isso aqui visualmente também, para a gente poder ver aí como que vai funcionar aqui na lista, tá? Então imagina lá, ó. Eu vou deixar isso aqui aberto, porque depois eu vou copiar o conteúdo. Então imagina aqui, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma lista vazia, aí eu inseri 10 no início da minha lista, então ela teoricamente está assim. Aqui está o 10. Depois o que eu fiz? Eu inseri 50 no início da lista. Então o que eu fiz? Eu inseri o 50 aqui antes. Então o 50 está aqui
e depois o 50 está apontando para o 10. Depois eu inseri o 60 no final. Então, depois do 10 aqui, eu inseri o 60. E aí essa aqui que apontava para nulo inicialmente, ela aponta para o meu 60. Por último, eu inseri o meu 20 no final também. Então eu vim aqui, coloquei o 20 aqui no final. Márcio, é o professor Márcio, para lá. Boa noite. Tá, peraí, deixa eu ir aí de fora. E aí eu inseri o 20 aqui no final e encerrou. Só um instantinho, eu tô indo aí. Aí foi isso aqui que aconteceu. Depois eu comecei o meu iterador apontando aqui no início. O meu IT começa a valer aqui. Eu imprimi o 50. Aí quando eu dei o IT++ aqui nesse momento aqui, ó. O que ele fez? Ele veio para cá. O IT apontando para cá. Quando eu dei o IT++ de novo, ele veio para cá. E por último, quando eu dei o último IT++, ele veio para cá. Quando eu dei mais um IT++, o que aconteceu? Ele apontou para nulo no final da lista e encerrou. Beleza? Eu vou só pausar aqui, estou voltando daqui a pouquinho e... Tá bom. Desculpa. Aqui, ó. Aí ele vai imprimir as 4 primeiras posições da lista normal. Aí depois ele vai imprimir, como removeu as duas, ele vai imprimir só o 610. E por último, o tamanho da lista aqui. Ok? Então vamos continuar aqui agora, vamos dar uma revisão na fila. Vamos lembrar a fila aí, para a gente poder pegar. A fila, a forma mais fácil que tem de vocês imaginarem é como se fosse uma fila de banco lá mesmo. Então você tem lá as pessoas, elas são sempre inseridas no final. Então todo mundo que chega na fila sempre vai para o final, né, da fila. E sempre que eu quero remover alguém, eu vou remover esse alguém, ou seja, chamar, eu vou chamar do início. Então a fila, ela tem a propriedade dela é o FIFO, First In, First Out. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, toda vez que vocês pensarem na fila, ela funciona dessa maneira. A fila, ela é implementada na STL a partir da biblioteca, que é a própria tradução dela também, que se chama Quiwi. Então, a fila, ela é implementada pelo container Quiwi. O container de Quiwi, ele é bem mais simples do que o container da lista, ele tem bem menos funções. E aí, a gente vai utilizar basicamente o que a gente tem, tá vendo? O empty, para testar se a fila está vazia ou não. Eu tenho o size, que me retorna o tamanho da fila. Aí eu vou ter o front, que é para acessar o primeiro elemento. O back, que é para acessar o último elemento. E aí nós temos o push, que é para inserir. Você pode ver que não tem push front, push back, é só push. Por quê? Porque a inserção ocorre sempre no final. E aí a gente tem o pop, que é para remover, que seria para remover o primeiro elemento. Então, quando a gente vai inserir os elementos na lista, a gente só utiliza push e pop, que é inserir e remover. E aí, antes da gente remover, a gente acessa eles com o front. Vou criar aqui um novo arquivo. Vou incorporar lá, vou salvar ele aqui como fila.cpp. E aí eu vou importar stdio,
IOStream. Agora, como eu vou incorporar a fila, eu vou incorporar o container do Query. Use namespace, int main. O meu não vai rodar, não adianta nada. Então nós vamos vir aqui, vou criar a fila. A fila também ela é um container genérico, então vocês também conseguem definir qualquer tipo de dados para ele. Então vou vir aqui, vou criar uma query de int, chamar ela de fila. E aí eu posso inserir vários elementos aqui na minha lista. Fila.push, aí eu vou inserir por exemplo, 10, 15, 20, 25, sei lá, 30, 50. Posso inserir vários elementos. Vocês observarem, a fila não tem iterador. Ou seja, eu não consigo caminhar por uma fila. Por uma fila eu só tenho acesso ao primeiro elemento. Então, para mim poder caminhar por uma fila, como ela geralmente trabalha como pega o elemento e remove ele dela, então nós temos de trabalhar da seguinte maneira. Então eu vou vir aqui, ó, enquanto a minha fila não for vazia, eu vou imprimir o meu elemento, que é a minha fila.front, e vou remover o elemento, pop. Ou seja, aqui eu estou iterando. Enquanto a fila não estiver vazia, eu pego o próximo elemento e remove o elemento da fila. Seria como se fosse quando você chega lá no banco e ele fala próximo. Aí ele mostra o próximo aqui e remove. Para quê? Porque a estrutura de fila tem por essa característica que você só tem conhecimento de quem que é o primeiro da fila. Você não precisa de ter conhecimento de quem que está atrás do primeiro, porque ele vai ser sempre o próximo elemento a ser utilizado. Então ela é uma estrutura de dados que ela é mais restrita no seu nível de utilização justamente por essa característica. Ela tem. Deixa eu descer aqui. Aí, dá para ver tudo o código.
Vamos rodar ele aqui só para ver se deu tudo certo, né? Olha lá, ele foi removendo os elementos na mesma ordem que eles foram inseridos. Então, 10, o 15, o 20 e o 50. É como se fosse pegar lá, primeiro eu insiro 10, depois eu insiro o 20, é o 15, né? Depois o 20, depois o 50. Aí eu vejo, minha lista está vazia? A lista está vazia? Não. Então eu pego o 10 e removo. O meu novo início da fila é o 15. A minha fila está vazia? Não. Pego o 15 e removo. Minha fila está vazia? Não. Pego o 20, removo. Minha fila está vazia? Não. Pego o 50, removo. Minha fila está vazia, tá, cascou fora do while e terminou a execução do nosso programa, como a gente não fez nada. A fila, vocês podem ver que ela é bem mais simples, a quantidade de métodos que tem, porque ela é bastante direcionada para problemas bem específicos. A lista ela é bem mais genérica, ela tem bem mais utilizações. A fila já é bem específica onde você precisa utilizar ela. Ok? A filas, um lugar que utiliza bastante é na parte dos processadores, né, de quando você vai colocar, que é a fila de processos mesmo. Vocês estão trabalhando lá na parte de arquitetura de computadores, não sei se vocês já fizeram arquitetura de computadores, já, né? Então, lá fala bastante nisso, que quando... a fila você pode utilizar no jogo de carta, ela é simples, porque também quando você vai sacar o baralho, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, imagina vocês estão simulando um jogo de cartas. Você insere, você faz o push nos 52 elementos, né? Só porque antes, obviamente, você sorteia eles de forma aleatória. E aí, toda vez que você der um front aqui, você está puxando uma carta do baralho. É uma aplicação bem simples também. Mas o lugar mais conhecido que a gente tem é a questão da fila de processos mesmo, para você posicionar o sistema operacional, para posicionar os núcleos do processador. Tanto a fila quanto a pilha, elas são muito utilizadas na programação de mais baixo nível mesmo, para poder, nessa parte de controle do sistema operacional, de drivers, esse tipo de coisa é bem utilizado, essas estruturas de dados. Mas essa das cartas aí eu nunca tinha pensado, mas realmente funciona muito bem para esse aqui. É aquilo que eu falei para vocês na aula de ontem. Estrutura de dados são muitas, e você fala assim, para que eu vou estudar? Na hora que chega alguns problemas, tem problemas que são diretamente associados com a estrutura, que você bate o olho, você fala, isso aqui você vai resolver com essa estrutura, esse aqui você vai resolver com essa. Então, por isso que é importante, não precisa de ser o especialista, mas vocês conhecerem o máximo de estruturas, porque na hora que vocês estiverem trabalhando lá no mercado de trabalho, você falar, isso aqui eu preciso resolver com a fila. Talvez eu não sei usar a fila, mas se eu souber que é uma fila, basta eu ir na internet e pesquisar como que eu faço para utilizar a fila. Você precisa saber como vai fazer. Você precisa saber o seguinte, isso aqui eu resolvo com isso. Eu não sei exatamente como usar isso, mas isso aqui a internet vai me ensinar. Agora, essa parte de descobrir isso aqui, eu resolvo com isso, a internet não consegue. E é aqui que está o segredo-chave da programação. Você não precisa conhecer todas as ferramentas, mas você precisa bater um olho no problema e saber qual a ferramenta resolve. Aprender a ferramenta, você aprende a utilizar ela depois. Que é basicamente o que um programador faz 24 horas por dia, isso. Vê um problema, descobre como resolve esse problema, talvez ele não saiba implementar, mas ele pesquisa, ele busca, ele estuda e ele consegue resolver. E é por isso que é uma área que está tão difícil de arrumar gente, porque isso exige um raciocínio lógico-matemático que é bastante... tem de gostar, a verdade é essa aqui. Ficar estudando o tempo inteiro é para poucos. Na fila de reprodução do Spotify, por exemplo, não tem como utilizar Na fila assim, né? Porque eu vou mover... Não, porque a fila de reprodução do Spotify, ela é uma fila de prioridade. Por quê? Porque ela, apesar dela ser aleatória, ela não é 100% aleatória. Não sei se vocês já chegaram a observar. Mas, por exemplo, uma playlist do Spotify,
quando você começa a pular algumas músicas, sempre que ela toca de forma aleatória, vocês já viram que ela começa depois a ir pro final da fila, nunca vai pro início? Por quê? Porque toda vez que você vai tocando uma música, ele vai te dando uma pequena pontuação, ele vai dando um score. Então, isso, e aí como tem essa questão da aleatoriedade, ele funciona mais com a fila de prioridade. Por quê? O que a fila de prioridade faz, que é essa priority queue aqui? Ela insere os elementos, mas ao invés dela inserir os elementos e posicionar eles na ordem que ela colocou, ela insere e posiciona eles de acordo com o peso. Então, por exemplo, se você inserisse um 3, um 5, um 10, um 2 e um 9, vamos supor, ele iria organizar esses elementos de forma que esses elementos, por exemplo, se isso fosse o próprio peso, a fila no final ela não estaria dessa forma, ela estaria 2, 3, 5, 9 e 10. Entendeu? Ou se você fizesse ela ao contrário, decrescente, ela estaria 10, 9, 5, 3, 2. Então a fila do Spotify e qualquer outra dessas que você tem permissão de alterar, que você tem essas questões de pontuação, ela não é a fila comum, ela é a fila de prioridade. Também é outra estrutura de dados. Que aí ela, na verdade, a fila de prioridade é um nome bonito para uma estrutura chamada heap. Que a gente vai ver também na hora que a gente vai estudando na ordenação, que o heap nada mais é do que essa estrutura. Aí você tem o heap máximo e o heap mínimo, que o heap máximo seria quando você ordena do maior para o menor, o heap mínimo quando você ordena do menor para o maior. Mas isso aí é assunto para daqui umas 3, 4 semanas de aula. A gente comenta mais sobre isso aqui. Ok? Podemos passar para a pilha, para a gente finalizar. Então eu vou criar aqui mesma coisa, deixa eu salvar aqui pilha.cpp, stdio, iostream, e aí a pilha, em inglês, ela vem, a palavra chama stack, tanto é que o nome do site que vocês conhecem aí, a maioria que já está trabalhando em programação conhece, que é o site que mais o programador visita, Stack Overflow. Quem não conhece, daqui uns dias vai passar a utilizar, daqui 2 períodos, no máximo, que é um erro de pilha, de estouro de pilha que dava no sistema operacional antigamente, causava aquelas telas azuis do Windows. Quem nunca usou, com certeza um dia ainda vai usar. Um dia não, muitos dias vocês vão usar. E a pilha... Mas por quê? Porque ela... É porque é o seguinte, o Stack Overflow... Vou mostrar aqui só para você ter uma noção. Aqui, até no meu. Não, o Stack Overflow é o que acontece é o seguinte, quando você tem algum código que está com erro, alguma coisa que você pode ver que os caras têm aqui, ó, tem extremamente muitas informações aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma coisa que eu tinha dado erro aqui, ó, um jQuery. Eu estava precisando de montar um gráfico numa biblioteca chamada HighCharts. E eu estava com dúvida, eu acho que era nessa parte aqui do array, eu não lembro exatamente o que é. Mas aí às vezes você posta o seu código, ou às vezes você vê outras pessoas que já postaram código, e aqui embaixo os caras vão dando sugestões de soluções, de como que você resolve. Então, assim, eu diria que quase todo erro que você já teve ou vai ter na programação, alguém já passou por esse mesmo erro e está no Stack Overflow. Então, se você pesquisar, você vai encontrar ele aqui. Então, por isso que eu falo que esse site aqui é muito importante. E assim, não é, às vezes vocês falam nas outras... às vezes vocês falam assim, porra, mas programação é só copiar código da internet? 99% é. Eu volto a falar para vocês. Depois que você sabe o que você tem de fazer, é muito fácil, porque quase tudo já está pronto, é só ir lá copiar. O segredo da programação está aqui. O que eu tenho de fazer? Isso não tem na internet. E a biblioteca tinha documentação? Tem documentação, mas mesmo assim, às vezes ainda dá alguns problemas. As documentações de biblioteca JavaScript são um saco. São muito ruins, são... Aqui, por exemplo, esse aqui é um exemplo do próprio coisa. Mas isso aqui depois, na hora que você estiver mexendo com programação para web, isso aqui vai ser... Eu vi outra também, né? Tem os book também que dá igual. Isso, tem muita coisa.
Mas assim, o segredo da programação está em você conseguir descobrir como você vai, o que você tem de fazer, e aí depois que você sabe o que você tem de fazer, quase sempre se você pesquisar na internet já vai achar pronto. Eu tô tentando falar a verdade para vocês, eu não posso enganar. Agora, descobrir o que eu tenho para fazer é bem difícil. Não é fácil, não. Aqui está a stack. A stack, vocês podem associar ela diretamente. O jeito mais fácil de vocês imaginarem é uma pilha de pratos mesmo. Porque quando vocês colocam lá na mesa, você começa a colocar aqui um prato. Aí se você colocar outro em cima, aí se você colocar outro em cima, o que acontece? Você não consegue, por exemplo, pegar esse prato que está aqui no meio, se você não tiver tirado o prato daqui de cima. E aí imagina que essa pilha, para poder representar ser bem fiel, você não consegue levantar toda a pilha de pratos da mesa, você só consegue tirar um por um. Então sempre que você vai inserir, você tem de inserir no topo da sua pilha, e sempre que você vai remover, você também tem de remover do topo da sua pilha. Esse aqui é o contrário, que ele funciona do LIFO, seria o last in, first out, último que entra, primeiro que sai. Ao contrário da fila, quem entra por último é o que sai primeiro. Funciona bem parecido. Eles também têm aqui, ó, push pop e o mesmo esquema. Só que ele vai ser, se eu for para ser bem assim, vamos pôr assim, em palavras bem ignorantes, para a gente poder pensar no mais simples, seria uma fila invertida. Seria uma fila que o mesmo que entra vai ser o que sai. Então, se na fila lá, quando a gente inseriu 10, 15, 20, 50, e eu removi 10, 15, 20, 50, na hora que eu tiver numa pilha, eu vou inserir 10, 15, 20, 50, mas eu vou remover 50, 20, 15, 10. Basicamente é só isso. Então, vamos criar aqui a nossa pilha. E aí nós vamos inserir os nossos elementos, que vai ser pilha.push, é para inserir. Eu vou pôr os mesmos, 10, 15, 20, 50. E aí eu vou fazer a mesma interação aqui da minha filha, da minha fila. É porque falar pilha e fila confunde. Fala rápido depois, vocês tentam falar aí, pilha e fila, pra vocês verem. Vai demorar, se Deus quiser. É a mesma coisa. Pega o elemento, utilizando o front, e remove o elemento. Deixa eu só rodar aqui só para ver se está tudo ok e eu volto o código aí para vocês. Deu erro. Não tem front não, né? No caso é o top. Seria o elemento do topo, não é front não. Aqui não adianta eu rodar. Na hora que você fechar aqui em seu computador, Eu acho. Vai lá. Agora rodou. O maior problema de computador é esse. Tem hora que o erro não tá na máquina, sei lá o que acontece. Você desliga e liga e ele funciona. É a única parte ruim de mexer com computação. É duas coisas. É computador, principalmente o Windows, e impressora. Para mim, a pior coisa que existe é quando você é técnico de TI mesmo, está lá resolvendo o problema, a pessoa vai lá e te chama. Não. Aí você chega lá, o problema do computador você resolve sozinho. Você chegou lá e andou o caminho todinho à toa. O maior problema da computação se chama você falar assim, eu estou com pressa e preciso imprimir um documento. Cara, a impressora engasga, o toner acaba, o papel tá úmido.
Eu nunca vi. Eu vi outra coisa também, professor, que eu vi lá, a variável construct. Dá para utilizar ela para alguma coisa? Na verdade é um construtor, é porque quando a gente trabalha na orientação a objetos, né, no caso do C++ ele é orientado a objetos, todos esses containers eles têm um método que eles são de construtor. Quer dizer que quando você declara a variável, igual por exemplo quando você declara um inteiro, você pode vir aqui e atribuir um valor para ele, certo? Na pilha, se você imagina comigo, eu quero inserir uma pilha aqui, como é que eu vou atribuir? Não tem como, porque eu não sei qual que é a estrutura exata que a pilha precisa receber. Mas aí a pilha tem um método construtor, que aí quando você já declara ela, você consegue passar aqui dentro do parênteses os parâmetros iniciais. Por exemplo, eu quero começar a minha pilha já com um elemento. Deixa eu até ver aqui no construtor dela como que vai ser aqui, ó. Tá vendo? Aí tem o construtor. Tá vendo aqui, ó, por exemplo, você pode passar aqui com 2 elementos, tá vendo? Passar um vírgula outro. Então você já inicia sua pilha com um valor que você quiser. É isso que é a ideia aqui. E aí você consegue, inclusive, aqui dentro do C++, você ter uma estrutura de um tipo e utilizar ela como construtor para você criar outra estrutura. Então ele é bem associativo. Então você poderia, ao invés de fazer aqueles diversos pushes lá que eu fiz, eu poderia, por exemplo, além desses elementos aqui, eu ainda poderia ser uns 60, uns 70, vamos pôr aqui mais 2, só para a gente ver. Então a minha pilha, ela já vai começar com os 60 e os 70 e depois eu vou inserir esses outros camaradas aqui. A pilha não é assim, não? Eu acho que é só um. Consigo atribuir? Deixa eu ver. Não, deixa eu ver aqui o que é o erro. Não tem nem aberto, não. Olha lá, ó. É porque ela não tem construtor que recebe um inteiro, ela tem construtor só que recebe uma outra coleção, para stack no caso. É porque cada um dos containers vai ter de um jeito. Da lista eu sei que dá para fazer isso aqui. Isso aqui é problema na pilha, que não funciona. Por exemplo, na lista aqui, ó. Se eu quiser vir aqui e fazer tipo 10, 20, 30. 10, 20, 30, por exemplo. E aí rodar todo o meu código aqui. Não deu também? É porque tem que passar dentro do colchete. Tem que passar como forma de vetor. Quer ver? Vai ser isso, né? Não? Deixa eu ver como é que é o construtor da lista aqui. Não, é porque tem que passar dentro de parênteses e depois você passa. Aqui, ó. Ele consegue passar aqui, ó. É porque você consegue passar só 2 parâmetros. É porque ela só consegue iniciar com valores repetidos. Então, por exemplo, eu posso passar aqui, ó, 5,100. Quer dizer que eu vou iniciar minha lista com 5 elementos e esses 5 elementos vão ser iguais a 100. É isso aqui que ela faz. Aí se eu rodar aqui, esse aqui não vai rodar, eu acho, né? Não vai. Deixa eu rodar do outro lado, eu acho. Vamos lá. E tá vendo, ó? A minha fila começa com 5 elementos da posição 100. É porque cada uma tem um construtor de uma forma específica. Aí você tem de analisar a documentação para ver como é que funciona. Da lista é esse daqui. Da pilha parece que não tem construtor dessa forma. Deixa eu ver aqui, por exemplo. Se eu pôr 2 elementos de valor 10, vamos ver se ela roda. Também não deu, tá vendo? Então cada uma tem um construtor funcionando de uma maneira. Mas o método construtor, vocês estão fazendo ainda, né? Orientação a objetos, né? Por isso que vocês não têm tanto conhecimento. Vocês vão ver essas informações de orientação a objetos, de construtor, etc. Tudo na orientação a objetos. Como? Sim, ué. Vocês não construíram, não? Porque uma pilha... Eu pensei que vocês tinham construído. O que você precisa... Hã? Então, por exemplo, o que você precisa para você ter uma pilha, né? O que você precisa para você ter uma pilha? Vamos pensar. Você precisa de ter uma lista, né? Com os nós em sequência. E aí você precisa ter referência para o último elemento.
Geralmente, quando você implementa a pilha, você faz ela com a lista duplamente encadeada, que é isso aqui, ó. Deixa eu só começar. É uma lista duplamente encadeada. O que é uma lista duplamente encadeada? Quando você tem o elemento tem a posição para o próximo, mas esse aqui também tem a referência para o anterior. Aí dessa forma você consegue, quando você vai acessar a pilha, né, que você acessa sempre, imagina lá que você está inserindo aqui o 10, o 20, sei lá, o 50. Aí na hora que você dá você daria o pop aqui no 50, para você saber, eu estou apontando aqui o final da sua pilha, né? Aí você deu o pop, antes de você dar o pop, você só atualiza o final da sua pilha para cá. Como você tem a referência para o elemento anterior, eu já voltaria. E assim por diante. Eu pensei que vocês tinham implementado pilha também. Acabou que não deu tempo. Agora, na estrutura de dados 2. Nem deu tempo, né? No semestre passado também, aquela correria de remota, isso aí. Ainda bem que voltamos. Graças a Deus. Beleza, pessoal? Pilha também ok? Tranquilo? Então, eu vou encerrar por aqui por hoje. Na próxima aula, na terça-feira, nós iniciaremos realmente a nossa parte lá de estrutura de dados. Nós vamos começar trabalhando com algoritmos de ordenação. Esse vai ser o nosso primeiro tópico. Então, se alguém for nerd o bastante e quiser dar uma lida na internet, se não for, é isso aí.